Fala, aluno Microcamp! Tudo bom com você? Aqui novamente, Jonas Onofre, para passar mais um conteúdo para vocês. Hoje vamos trabalhar com Adobe Illustrator e eu espero que você esteja aí na tranquilidade da sua casa, curtindo esses vídeos que a Microcamp vem disponibilizando com tanto carinho, com tanto amor e, sem dúvida nenhuma, com o máximo possível de qualidade, para que nesse período de quarentena, né, você possa realmente continuar se desenvolvendo na tranquilidade da sua casa e assim que as coisas poderem retornar ao normal, né, ao novo normal, como todos dizem, você possa ir colocando em prática tudo que você vem desenvolvendo nessa época de quarentena. Não é porque nós estamos de resguardo, né, nós estamos fazendo isolamento social, que nós não podemos utilizar as ferramentas de tecnologia a nosso favor, que no caso seria as aulas online e as palestras online. E sem dúvida nenhuma a Microcamp saiu na frente nesse quesito para justamente poder dar o máximo de alicerce para os nossos alunos e, claro, para os não alunos também, porque nós entendemos que a educação realmente é um direito de todos e é importante que você conheça um pouquinho do que é a nossa qualidade de ensino. Bom, quero também colocar aqui um outro ponto importante, que é justamente as demais palestras que nós estamos tendo aqui dentro do Facebook da Microcamp. Eu, Jonas Onofre, venho trazendo conteúdos de games, parte de design também, né? Então, 3ds Max, Unreal Engine 4, Photoshop, Illustrator e assim por diante. Mas tem outros profissionais de ponta dentro da nossa rede de ensino que vem também passando vários conteúdos de extremo interesse e importantes para o mercado de trabalho hoje em dia. Eu gostaria de citá-los. Nós temos o Anderson Cruz, que vem trazendo conteúdos de hardware, de robótica, inteligência artificial, redes de computadores, um profissional extremamente didático e trazendo bastante conteúdo voltado a esta área de tecnologia. Temos também as meninas do desenvolvimento comportamental, projeto Questão de Atitude, para que você também se desenvolva e tenha um melhor autoconhecimento. Essas profissionais, elas se chamam Jéssica e Juliana, também profissionais de ponta que vem trazendo muitos conteúdos. Temos também um profissional de idiomas, que é o Kingsley. Ele vem trazendo conteúdos voltados à língua inglesa. Claro, hoje nós sabemos que o inglês é extremamente necessário para que você consiga se destacar dentro do mercado de trabalho. Eu diria que é essencial realmente. Enfim, então todos nós estamos durante todas essas semanas, desde quando iniciou a quarentena, trazendo conteúdos aí para que você possa ir se desenvolvendo na tranquilidade da sua casa, tá ok? Bom, colocando agora então em foco o qual é o tema da nossa palestra de hoje, como vocês estão vendo aí no slide, nós vamos trabalhar com o gradiente. Muita gente também chama de degradê. Basicamente são sinônimos, você pode trabalhar com gradiente, com degradê, mas o termo mais correto é você usar a palavra gradiente. E vamos utilizar o Adobe Illustrator. Eu vou trabalhar com uma navegação bem simples, bem tranquila, para que você tenha um entendimento. E você que é aluno Microcamp, que talvez ainda não teve acesso a esse software, fique tranquilo que assim que as coisas, né, retornarem ao normal, digamos que você pode até já entrar em contato com o seu professor de informática ou qualquer outro professor que possa também estar te auxiliando a você adquirir esse software, a você poder utilizar esse software. Nós, todos da Microcamp, estamos sempre abertos para estar auxiliando os nossos alunos. Se você já tem um conhecimento um pouco mais avançado, eu acredito que vai dar para você dar uma revisada na ferramenta e conhecer um pouquinho sobre ela. Talvez às vezes você passou por cima de algum conceito ao qual você ainda não tinha conhecimento ou nem lembrava mais, né? Vamos lá, vamos dar o pontapé inicial então? Primeiramente, eu quero trazer alguns exemplos, né? Então, aqui eu estou trazendo alguns exemplos de logotipos, onde nós temos ali, você percebe que os desenhos, né? Eles têm ali um nuance de cores, né? Um degradê, um gradiente, uma mudança de tonalidade em vários pontos, inclusive até no quesito iluminação. E você consegue observar neste exemplo específico
nós temos ali basicamente duas cores, mas é possível trabalhar com quantas cores forem necessárias sem problema nenhum. Trazendo aqui agora um outro exemplo, né? A gente vê aí que os formatos, na verdade, os logotipos, eles podem ter vários formatos diversificados sem problema algum. E em cima disso, você pode trabalhar com o gradiente, com uma cor ou mais, como eu citei, né? Para trazer o interesse, um visual mais atrativo. Perfeito? Bom, vamos direto agora para o Illustrator, que é justamente o local onde a gente vai fazer todo esse desenvolvimento. Eu vou mostrar primeiramente qual vai ser o resultado final da nossa aula de hoje, para depois a gente iniciar do zero. Eu acho que esse procedimento tem sido muito interessante para que vocês consigam já visualizar qual vai ser o nosso objetivo já no final da aula. Combinado? Vamos lá então, pode abrir aí o Illustrator para a gente iniciar o nosso desenvolvimento. Olha só que interessante. Então, aqui nós temos um logo que a gente poderia dizer que é um logo circular, né, com este efeito de gradiente. A gente basicamente trabalha com um objeto, uma forma básica primitiva que seria a elipse, e através dessa elipse a gente vai utilizando demais ferramentas para chegar na construção final. Só que antes de construir esse logo, esse design, eu vou passar um pouquinho sobre a ferramenta de gradiente, né, ou degradê, para que você consiga ter uma visão, uma perspectiva um pouco mais ampliada da ferramenta e não só diretamente no que seria o exercício em específico. Combinado? Então, eu vou abrir aqui um documento novo, você também já esteja aí com o Illustrator aberto, a gente não vai ter necessidade de pegar nada na internet, a gente vai utilizar recursos diretamente dentro do software, então é bem tranquilo. Claro, se você tiver uma versão um pouco mais antiga, a antiga que eu digo é uma versão CS6 ou CS5, não tem problema, porque eu diria que tudo que nós vamos desenvolver, eu posso afirmar para você que nessa aula não precisa estar com o software extremamente atualizado, com a versão 2020, tá? Você consegue utilizar e desenvolver esse exercício trabalhando aí com uma versão um pouco mais antiga sem problema nenhum, ok? Bom, vamos criar então primeiro um documento, né? Eu vou deixar esse daqui aberto, mas eu vou criar aqui um novo documento, arquivo novo. Em arquivo novo, nós não vamos nos prender a muitos detalhes, porque basicamente a gente precisa da folha e através desta folha é que a gente vai fazer a utilização das ferramentas em cima dela, né? Então a gente não está fazendo nada para impressão específico, nada para web, e sim estamos abordando a usabilidade da ferramenta. Então eu vou criar aqui em impressão, eu vou colocar A4, né, que é a folha padrão da nossa impressão, né, de qualquer impressora. Vou colocar aqui exercício de gradiente, ok? Vamos mudar a unidade de pontos, vamos mudar aqui para centímetros, já que a gente está trabalhando com itens de impressão, correto? E basicamente isso. Uma última mudança é mudar a orientação para paisagem, porque na minha opinião, com a folha deitada, né, a gente tem uma maior amplitude ali, fica um pouco mais fácil de trabalhar, ok? Então, revisando, eu acessei aqui impressão, de impressão eu vim no papel A4, coloquei exercício de gradiente, o nome do exercício, e centímetros como unidade de medida e orientação paisagem. Perfeito. Vou clicar em criar e criando, né? Eu estou utilizando aqui na interface, a interface essencial, né? Se eu clicar aqui em cima eu tenho os modos, eu estou utilizando o modo essencial. Caso você esteja com algum design diferente, você pode aplicar o essencial ou até redefinir para que você possa realmente trabalhar com a mesma tela, a mesma interface que eu estou utilizando aqui. Eu diria que fica mais fácil, mas sem problemas. Vocês vão perceber que a gente não vai trabalhar com muitas janelas, então vai ficar tranquilo para a gente desenvolver esse exercício, tá? Perfeito. Um primeiro ponto é, caso o seu Illustrator esteja com algum padrão de coloração de uma tarefa anterior, vamos pressionar a letra D de dado para ele resetar as cores e ele ter o padrão do Illustrator, que é como eu estou mostrando aqui para vocês, que é a cor de preenchimento é a cor branca e a cor de traçado é a preta. Isso é padrão do Illustrator quando a gente abre um arquivo novo, ok? E vamos acessar aqui a ferramenta elipse, ela está dentro das ferramentas, né, as formas geométricas, então nós temos retângulo, retângulo arredondado, e aí nós temos a ferramenta elipse. Eu vou pegar aqui a ferramenta elipse, e quando eu for clicar e arrastar aqui, olha só que interessante, vocês percebem que
formam-se linhas guias. Quando eu chego, por exemplo, nesse padrão aqui, eu estou com o clique pressionado, ele está formando a linha guia ali no meio, porque ele mostra o seguinte, são guias inteligentes que mostram que esse é o formato para eu criar um círculo perfeito. Inclusive ali vocês estão vendo na caixinha menor próximo do mouse, que ele vai fazer 9,08 centímetros por 9,08 centímetros, que é o diâmetro, né? Para fazer justamente uma esfera perfeita, um círculo perfeito. Agora, se eu não tivesse esta opção, eu poderia trabalhar da seguinte forma, olha só. Se eu soltar aqui, eu estou criando um objeto oval, correto? Agora, se eu segurar a tecla Alt e Shift ao mesmo tempo e eu for criar, né? Eu for criar esse objeto, vocês percebem que ele vai criando do ponto central ao ponto que eu quiser e ele já entende que eu estou querendo criar realmente uma esfera perfeita, né? Um círculo perfeito. Então fica essa dica também que é bem interessante, você consegue trabalhar com esse padrão. Claro que tem outras formas, sem dúvida nenhuma. Eu poderia vir aqui nas opções de transformar e eu tenho aqui a questão do Y, aliás, perdão, do L e do A, né, que é a largura e a altura. Então, se eu colocar um valor aqui que seja padrão para os dois, é óbvio que ele vai criar uma esfera padrão. Por exemplo, se eu vier aqui manualmente ó, e colocar 10, e eu vier depois na altura e colocar 10, perfeito. Ele criou agora uma esfera que tem 10 centímetros de largura por 10 de altura. Só que, a não ser que você tenha realmente uma medida específica, que você já saiba qual medida você vai usar, e você tem a obrigação de colocar, tudo bem, concordo. Caso contrário, que nem nesse exercício que a gente não está se baseando numa medida específica, você usa o Alt e o Shift para você estar fazendo uma esfera. Que tamanho de esfera, Jonas? Por enquanto, como eu comentei, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma esfera comum, ó. Eu não estou me preocupando com o tamanho não, tá? Mas, ó, vou criar assim, ela criou com 10 centímetros ali, né? Então, criando essa esfera, ela tem preenchimento branco e ela tem o traçado preto. Perfeito? O preenchimento dela é branco, a folha é branca, dá a impressão que não tem preenchimento, mas tem, ok? Tanto que, se eu acessar aqui as opções de cor, né? A cor eu já consigo trocar através do CMYK, que é o padrão que a gente trabalha dentro do Illustrator, principalmente porque o objetivo principal da utilização do Illustrator... Legal, então criamos aqui o nosso objeto, a nossa elipse. E depois de criar aqui a nossa elipse, se a gente acessar aqui as opções, né, de aparência e traçado, nós conseguimos trabalhar com a substituição de cor, né, da aparência especificamente desse objeto. Então, por exemplo, se eu acessar aqui as opções de preenchimento, automaticamente o Illustrator ele traz aqui o painel de amostras, onde a gente consegue trabalhar com uma cor específica, né? Inclusive você vai passando o mouse, ele já vai citando qual é a cor, e se eu clicar na cor, ele já aplica, né? Só que isso daqui são cores sólidas, então eu consigo trabalhar, por exemplo, com a escolha de uma coloração, vamos supor, um amarelo, e se eu vier nas opções de misturador de cor, aqui eu consigo trabalhar com um refino da tonalidade dessa cor. Por exemplo, digamos que eu não quisesse esse tom tão intenso desse amarelo, né? Tá mais por um gema, né? Eu gostaria que ele fosse mais queimado ou mais claro, eu poderia pegar e puxar por aqui, ó, pelo canal, e automaticamente eu consigo escurecer mais aquela cor, né? Ou, que nem eu tinha comentado aqui, ó, tirando um pouco do amarelo, eu consigo clarear também. Enfim, então esses dois modos são os modos padrões de você colocar uma coloração básica, né, no Illustrator. Só que a ideia é trabalhar com o gradiente. Então, vocês já estão vendo aqui no meu caso que eu já estou com a guia gradiente aparecendo aqui, correto? Só que tem uma outra forma da gente trabalhar com o gradiente e vocês abrirem esse painel, porque o meu já está habilitado aqui. Então, para você encontrar a janela de gradiente, você tem que vir aqui no menu Janela. Em Janela, você acessa a opção Gradiente. Em Janela Gradiente, você consegue visualizar justamente a primeira opção de gradiente, que é um gradiente padrão aqui do branco para a cor preta, né? E se meu objeto está selecionado, simplesmente eu clicando em cima do gradiente, ele já aplica essa tonalidade, correto? Claro que o gradiente também pode ser aplicado em traçados, ok? Só que o interessante é você trabalhar, na verdade, com um objeto que não tenha traçado. Essa é a intenção. Então, eu posso até vir aqui acessar a opção do traçado e clicar aqui em nenhum,
e ele remove o traçado. Quando eu voltar aqui na cor de preenchimento, se eu até clicar fora, eu consigo ver que o meu objeto realmente agora está sem contorno, né? Sem traçado, e ele possui só a cor que está por padrão em relação ao gradiente, tá? Essa janelinha gradiente, como eu comentei, como vocês abriram aí, provavelmente você vai ver que ela é flutuante, ela é um painel flutuante. Eu gosto, no meu caso, de deixar ela fixada aqui, porque é uma ferramenta que eu sempre tenho o costume de usar e eu deixo a tela um pouco mais livre. Mas isso é gosto, tá ok? A ideia é que você organize e tenha a tela do Illustrator, do software, da maneira que seja mais interessante para você. Muito bem, então tem outros tipos, né? Como vocês observaram aqui, nós temos a opção degradê linear, nós temos o radial, que daí a cor vai de dentro para fora ou de fora para dentro, enfim, né? E nós temos também o degradê de forma livre, que é um dos mais novos aí, uma das mais novas opções que nós temos de degradê. E aí vamos verificar um pouquinho como funciona cada uma delas. Então, por exemplo, se eu acessar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Se eu acessar aqui a primeira opção do linear, né? No linear nós temos aqui abaixo qual é o tipo de seletor de gradiente, né? Onde eu consigo colocar uma angulação e eu consigo trocar as cores, porque vamos dizer que eu não quero branco e preto, eu quero outra cor. Então, se eu clicar em cima desta primeira cor, né? E clicar duas vezes, você tem a possibilidade de escolher. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vermelho, ele já substitui, tá vendo? E eu posso vir aqui na segunda, clicar duas vezes também e escolher uma outra cor, vamos dizer assim, amarelo, só para ficar bem diferente, ok? E fácil de visualizar. Então, o gradiente ou o degradê ele tem esse objetivo. O objetivo de uma cor sair em direção à outra e que seja feita uma transição o máximo possível suave, ok? E aí, como eu tinha comentado anteriormente, nós podemos colocar angulações diferentes. Então, eu tenho aqui ângulo de 90 graus, né? 0, que é o padrão, que é o linear no sentido da horizontal, menos 90, e assim por diante. Vamos dizer que eu colocasse 90 e eu quisesse, na verdade, que fosse o contrário. Gostaria que o vermelho estivesse em cima e o amarelo embaixo. Olha só que interessante, eu posso inverter simplesmente por aqui, que fica muito mais rápido do que eu virar menos 90 ali, né? Então, dá para brincar com muita coisa. Se você tiver um ângulo específico, olha só que interessante. Eu posso, se quiser, por esses controladores aqui, ó, trabalhar com a movimentação, porque esta régua aqui é justamente a mesma, entende? Olha só que interessante, eu posso realmente fazer uma redução ou deixar ele por padrão, né? E também é possível eu criar uma angulação diferente, reposicioná-lo, né? Olha só que interessante. Da maneira que eu achar que é mais viável aqui para a gente mover os pontos, né? Seja num sentido ou seja em outro. Olha só que legal. Tá vendo? Então, é uma ferramenta bem livre. Você percebe que a angulação mudou completamente aqui, né? Se eu zerar, ela volta, né? Só que aí, para voltar ela exatamente na mesma posição, claro, como eu tinha tirado, né? Eu tenho que voltar ela justamente a maneira padrão. Mas eu estou fazendo uma movimentação completamente livre com o intuito de mostrar para vocês as possibilidades da ferramenta, tá? Então, olha só, a localização de cada uma das cores. Se eu selecionar, né, eu coloquei aqui, ó, o amarelo, colocar a localização 60, ele coloca no grau 60 aqui, ó, né? Ah, e eu posso adicionar outras cores, né? Então, se eu clicar com o clique do mouse aqui, ó, ele adiciona mais um seletor, né? E se eu colocar aqui no meio, por exemplo, e dar 2 cliques, e agora eu vou escolher, vamos pôr um verde. Olha só, né? Fica bem gritante, eu estou fazendo proposital, justamente para vocês verem as opções de alternância entre eles. Tudo bem? Se eu quiser remover, é só segurar e puxar para baixo que eu removo. O mais comum é se trabalhar aí com 2 cores, mas como eu mostrei nas imagens anteriores, é possível trabalhar com muitas outras cores, ok? Aí nós temos aqui o degradê radial, que segue o mesmo parâmetro, a mesma ideia, né? Então, ó, vamos dizer que eu quisesse inverter, eu posso clicar por aqui, ó, tá vendo? O meu objeto está selecionado, isso é muito importante, ok? E aí, um que é muito interessante, um novo tipo de gradiente que entrou aí dentro das propriedades do Illustrator,
que é a forma livre. A forma livre, né, como o próprio nome diz, a gente pode trabalhar com linhas ou com pontos. Com pontos, né, que é o mais comum, esses 4 pontos que vocês estão visualizando aqui, ó, olha que interessante. Se eu clicar neste ponto, eu posso vir aqui e trocar o preenchimento. Vamos dizer, eu quero esse rosa aqui, ó, arrastei para cá, tá vendo? Ele já coloca lá, ó. Se eu vier na outra, né, clicar 2 vezes, a mesma coisa, ó, eu troco a cor. Então você pode clicar 2 vezes e fazer a escolha que preferir em relação à cor. Olha só que interessante. Vou aqui novamente. Vamos colocar aqui um amarelo agora. Aliás, amarelo já tem, né? Vou colocar um vermelho ali, ó. Olha só que interessante. E aí eu posso adicionar mais pontos ou também eu posso ampliar o tamanho de visualização dele. Tá? Perfeito? Opa! Então, isso daí é bem interessante. Dá para você remover o ponto clicando nessa lixeirinha aqui, ó. Então você remove o ponto. Vocês viram que eu cliquei aqui, quando eu clico ele adiciona, né? Então tem que sempre tomar cuidado com isso. E você pode ampliar justamente a posição dele. Se eu trago ele mais para o centro, olha só, eu posso ir fazendo ampliações em relação à sua dinâmica, né? O local que ele vai estar colocando aquela tonalidade. Olha aí que legal que fica. Né? Expansão, o máximo possível de expansão, posso diminuir a opacidade e assim por diante. Nas opções de linha, como que funciona, né? Eu vou apagar esses pontos, então ó, clicando aqui nos pontos, eu consigo apagar, tá vendo? Ele vai ficar com uma cor só, mas quando nós colocarmos aqui linhas, olha só que interessante, a linha na verdade são 2 pontos, né? Eu adicionei aqui 2 pontos, ele já adicionou, né? E aí eu posso trabalhar com uma cor, uma tonalidade aqui, que ele estava com o branco, né? Então eu posso clicar, vamos por um roxo. Opa, olha aí que ele colocou em tudo aqui. Vamos vir aqui que ele fez uma alteração aqui que a gente não gostaria. De colocar aqui linhas. Linhas daqui para cá. Perfeito, agora sim. Então, agora eu tenho aqui esta linha, e nesta linha, se eu selecionar, agora eu consigo trocar a cor. Então, vamos lá. Vou vir aqui, colocar o azul, olha lá, tá vendo? E aí, aqui, eu vou trocar também, vamos supor, para um branco. Perfeito? Então, dá para se trabalhar com pontos, dá para se trabalhar com linhas, que é o degradê de forma livre, o degradê radial e o degradê linear. Então, nós temos 3 principais tipos de gradientes dentro do Illustrator. Perfeito? E aí, se em qualquer momento, né, eu voltando aqui para a ferramenta de seleção, e a qualquer momento você gostaria de voltar para uma cor de preenchimento padrão, é só eu voltar aqui na aparência, né, no preenchimento, e se eu escolher a cor que eu quiser, ele já substitui e aquele degradê que tinha antes já foi removido sem problema nenhum. Tá? Então você pode customizar e mexer o quanto quiser sem problema nenhum. Perfeito? Então depois dessa introdução em relação a degradê, vamos para o nosso exercício que vai ser bem interessante. Então eu vou apagar aqui o nosso objeto, vou pressionar a letra D para resetar as cores, vou pegar a ferramenta elipse, que como eu comentei é o qual a gente vai estar utilizando, e eu vou criar aqui mais ou menos uma elipse que tenha mais ou menos um tamanho legal aqui para a gente trabalhar. Tá? Então, quem gosta de perfeccionismo, eu criei aqui uma elipse. Eu vou até colocar uma medida padrão aqui para vocês verem. Ó. Então, vai ter 15 por 15, tá? 15 centímetros por 15 centímetros. E ela está posicionada aqui na nossa folha. Perfeito? Eu posso até centralizar ela através das ferramentas de alinhamento, né? Alinhar ela horizontal e verticalmente. Legal. E aí, depois disso, nós vamos fazer uma cópia dela e posicionar sobre ela mesma. Então, muito cuidado, porque se eu pressionar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, você vê que ela colou uma cópia, né? Só que ela não colou em cima da outra. Então, muito cuidado com isso, tá? Sempre que for copiar no local, seleciona o objeto, você tem essas opções aqui, ó. O copiar todo mundo conhece, que é o Ctrl+C. O colar é o Ctrl+V. Só que ele cola em posições diferentes. Ó. Vou de novo, ó. Tá vendo? Ele colou ao lado, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele cole exatamente em cima. Então, para colar em cima, a gente vem aqui ó, em editar, colar no local. Então, em vez de Ctrl+V, é Ctrl+Shift+V.
tá? Então lembre-se disso, em vez de Ctrl V, é Ctrl Shift V. Legal? Então eu vou usar já o atalho aqui, ó, Ctrl Shift V, ele já colou em cima do local. E aí eu vou usar o Alt e o Shift para reduzir e posicionar ela do tamanho que eu quiser aqui. Vamos dizer que eu quero ela desse tamanho. Não estamos trabalhando com algo específico, tá? Então reduz aí para você ter uma área de amplitude, porque vai ter as linhas que vão ser adicionadas aqui, né? Vou voltar aqui no modelo para a gente ver, ó. Tá vendo? Então vai ter essas linhas que nós vamos construir. Aqui ainda eu deixei bem ampliado, aqui eu já fiz um pouquinho menor. Não tem problema nenhum, ok? Aí depois que nós fizermos essa cópia, novamente vamos fazer uma cópia no local, nessa menor aqui, ó. Então, Ctrl Shift V, nós copiamos, opa, na verdade Ctrl C primeiro, Ctrl Shift V para copiar essa do meio, ok? Essa do meio, olha só que importante, segura o Shift e puxa aqui, ó, até ela encostar na linha guia aqui em cima, tá vendo? Ó? Ela encostou na linha guia aqui na parte de cima, nós soltamos. Então vai ficar desta forma aqui mesmo, ok? Fizemos essa cópia, vamos para o próximo passo. Legal. Como próximo passo, vamos selecionar agora essas 3 esferas, porque nós temos 3 objetos aqui, né? Então eu faço uma seleção desta forma, estou selecionando os 3 objetos, as 3 elipses. E na ferramenta de alinhar aqui, nós vamos fazer o alinhamento centro vertical, tá? Que é este daqui, ó, centro vertical. Vocês percebem que todas as esferas estão posicionadas neste canto aqui, ó. Legal. Perfeito. O que eu vou fazer também é o seguinte, é perceptível que as minhas esferas têm preenchimento branco, por isso que eu não estou enxergando essa daqui, ó, tá? Então seleciona elas e clica aqui no contorno, e no contorno nós vamos colocar nenhum, tá? Ou melhor, desculpe, em vez de ir no contorno, no preenchimento nós vamos colocar nenhum para a gente enxergar justamente o traçado, ok? Então aqui eu tenho justamente as nossas 3 esferas, legal. Agora eu vou selecionar esta daqui, perfeito? Que é a do meio. E eu vou fazer de novo uma cópia, ó, Ctrl C, Ctrl Shift V. Se você não se acostumar com os atalhos, você vem por aqui, ó, não tem problema, ó, editar, copiar, depois editar, colar no local, tudo bem? E aí eu vou pegar e vou arrastar ele aqui, ó, e vou trazer ele para o outro lado. Olha que legal, como a gente trabalha com uma medida específica, você percebe que ele encaixa perfeitamente em relação à proporcionalidade que a gente gostaria. Então por isso que eu falo, não precisa se preocupar com a medida, ok? Agora eu vou pegar esta elipse mais essa daqui, ó, eu seguro o Shift para pegar 2 objetos, então eu peguei essas duas. Legal? E eu vou fazer uma cópia, então vamos lá. Editar, copiar, editar, colar no local. E vou girar essa elipse. Como as duas estão selecionadas, eu posso vir por aqui, ó, na opção de ângulo, e eu vou colocar aqui 90. Quando eu coloquei 90, ele já vira perfeitamente para mim no ângulo que eu gostaria. Combinado? Claro que eu poderia pegar aqui, ó, e ficar girando aqui até chegar no 90, né? No 270, na verdade, poderia. Só que para você não ter perigo de não parar no movimento errado, você coloca já direto por aqui que fica muito mais fácil. Colocou aqui o ângulo de 90 graus, já vai ficar perfeitamente encaixado, ok? Olha aí que legal, quantos objetos foram criados, né? Se a gente acessar aqui as opções de camadas, olha só quantas elipses. Parece que é muito, né? Mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6 elipses aqui que tem nessa formação. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos construir uma forma através dessas elipses que nós já temos aqui. Da seguinte maneira, ó, eu vou selecionar todas elas, então você fecha assim a seleção, e eu vou encontrar aqui, ó, uma ferramenta chamada construtor de forma, tá? Na ferramenta construtor de forma, olha só que interessante, o que eu vou estar fazendo é, quando eu paro o mouse em cima, ó, tá vendo que ele fica com essa marquinha, né, e um sinalzinho de mais? Significa que se eu segurar e arrastar aqui para a segunda e eu soltar, olha só o que ele vai fazer. Ó. Ele uniu aquelas duas formas, por isso que se chama ferramenta construtor de formas. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou pressionar Ctrl Z para voltar e nós vamos fazer a seguinte forma. Eu vou pegar daqui, ó, vou vir segurando, ó, segurando. Tá vendo? Eu vou pegar essa daqui também, mais essa, essa e essa.
Se vocês observarem aí, eu estou com o clique pressionado, tá? Se vocês observarem, ele forma, né, como se fosse um... Eu estou voltando aqui para mostrar. Ó. Ele forma como se fosse um gancho, assim, né? Uma espiral grande, né? Legal? Então, assim, eu posso soltar o clique, ele já formou perfeitamente essa espiral. Agora o que eu vou fazer é o processo contrário, ó. Se eu pegar e segurar aqui, ó, e voltar, olha só, faltou essa daqui, ó. Ele vai fazer uma espiral do outro lado também. Legal? Então a gente usa a ferramenta construtor de forma para isso. Caso você faça alguma coisa errada, ó, você pode desfazer. Ó, vou clicar para mostrar, ó, desfazer, desfazer. Tá vendo? Ele volta como estava antes, não tem problema. Tá? É importante que você tente fazer, eu vou fazer novamente, ó, para você ter esse resultado final aqui, ó. Legal? Aí eu vou fazer agora do outro lado, só tomar no cuidado para não pegar a esfera do meio. Legal? E aí você vai ter este resultado aqui, ó. Então agora parece que você transformou em 3 objetos, né? Você tem este maior aqui, depois este maior aqui e o círculo ali central. Legal? Aí, perfeito. Depois que você fez esse procedimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer cópias desses 2 objetos aqui, ó. Então aí eu tenho que segurar o Ctrl, né? Porque eu tenho que clicar nesse carinha. O Ctrl não, perdão. Esse daqui, segurar o Shift e clicar no de cima para pegar os 2 caminhos, né? Pegando os 2 caminhos, eu vou lá e vou copiar de novo. Ó. Copiar e depois colar. Depois que eu fizer isso, eu vou girar aqui, vamos ver, 90 graus. Se eu girei 90 graus, legal, ele já fez o giro da maneira que eu queria. Vou copiar e colar de novo. Vamos ver como é que vai ficar. Editar, copiar, colar no local. Aí eu vou girar, agora 180. Se eu girar 180, ele gira em cima do outro, né? Então, eu vou vir aqui, se eu colocar só 60, na verdade 60 ainda não vai ficar legal, né? Seria 45 aqui, ó. Olha aí que legal. Deixa eu colocar aqui o valor certinho, para ele ficar redondo ali, né? Em relação ao posicionamento. Olha lá, 45. Legal, agora eu vou copiar e colar de novo. Então, editar, copiar e colar no local para ele vir para cá, ó, né? Então, se ele estava ali 45, aqui seria mais ou menos 320, né? Vamos ver aqui como é que ele vai ficar com 320. Olha aí, ficou legal. Tá? Então, aí, essas opções de cópia e cola, para a gente conseguir chegar nesse resultado aqui que a gente gostaria, para conseguir ter o círculo final, né? Digamos assim. E aí, como próxima etapa, nós temos que trabalhar com a questão da coloração. Tá? Só que para fazer a coloração, nós vamos utilizar essa ferramenta de balde de tinta em tempo real. Só que para isso eu tenho que transformar as minhas cores, que nem eu vou vir aqui nas amostras, ó, eu vou transformar as minhas cores em cores globais para que eu consiga trabalhar de uma maneira aqui mais facilitada na aplicação das cores. Então, olha só, eu vou clicar aqui, vamos supor, vou trabalhar com amarelo e com... Acho que aqui a gente tinha feito amarelo e verde, né? Eu já tinha feito dessa cor, então eu vou mudar. Vou trabalhar aqui com um rosa e com um azul, tá? Para ficar bem legal. Então, eu vou pegar aqui esse magenta, né? Que não é rosa, é magenta. Vou clicar 2 vezes em cima do magenta e vou colocar lá como cor global, ó. Cliquei aqui e coloquei como global. Vou clicar em OK e ela vai fazer essa marquinha embaixo aqui, ó, normal, tá? Aí eu vou vir aqui nesse tom aqui de azul, né? Ou tem até o próprio ciano. Vou pegar o ciano e magenta. Vou clicar 2 vezes no ciano e vou clicar em global também. OK. Então, os dois já estão da maneira que a gente gostaria aí. Perfeito? Aí, como que nós temos que fazer? Eu vou selecionar aqui o nosso objeto por completo. E selecionando esse objeto, em vez de usar agora o construtor de formas, que a gente já finalizou, a gente usa o balde de tinta em tempo real. E aí, o balde de tinta em tempo real, se eu clicar aqui, vamos pegar o magenta primeiro, né? Veja só, quando eu paro o mouse em cima, ele fala assim, ó, clique para criar um grupo de pintura em tempo real. Isso é normal, tá? Talvez se você tiver uma versão anterior, quando você clicar pela primeira vez, ele vai aparecer uma telinha de erro. Você só clica em OK, né? De aviso, na verdade. Você clica em OK que depois você consegue clicar aí colocando as cores aqui, ó. Tá? Ah, Jonas, mas você está colocando cor sólida.
Sim, eu estou colocando uma cor sólida, mas fica tranquilo que a próxima etapa é justamente a gente trabalhar com esse degradê, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. O que nós vamos fazer como próxima etapa? Vou voltar aqui na ferramenta Seleção, e na ferramenta Seleção, selecionando aqui o nosso objeto, deixa eu tirar o traçado aqui também, ó. Vou tirar o traçado, né? Selecionando então o nosso objeto, a gente tem que vir aqui e desagrupar caso o nosso objeto tenha ficado agrupado, tá? E expandir. Quando eu clicar em expandir, eu vou expandir o objeto, preenchimento e traçado. Vou clicar em OK, perfeito, está expandido. Então, olha só, tá vendo que nós temos que desagrupar, porque daí a gente consegue trabalhar de maneira individual. Vou clicar em desagrupar, entro de novo, desagrupar, entro de novo. Se já desativou, perfeito. Por quê? Ó, agora você tem a liberdade de trabalhar um por um aqui, tá vendo? Estamos quase concluindo. Vou selecionar uma única face aqui, um único item, e eu venho no meu gradiente, e no meu gradiente eu vou colocar essa cor aqui, que seria a cor preta, né? Ah, ele está colocando no traçado, ó. Deixa eu voltar. Ele estava colocando no traçado. Deixa eu colocar aqui na cor de preenchimento. Aí, agora foi. E aí eu vou entrar aqui, ó, no seletor de gradiente, vou escolher o magenta, que eu tinha definido antes, né? E aqui, que vai ser o ciano. Olha aí que legal. Tá? E aí, claro, eu posso trabalhar com uma escala, vamos supor, vou colocar aqui 90, que vai marcar bem ali, né? Acho que 90 ficou muito. Aí, acho que 45 ficou mais um nuance legal aqui. E outra, a gente vai poder mexer nisso depois, tá? Perfeito. Depois que eu coloquei em um, você vai pensar assim, nossa, Jonas, vou ter que fazer um por um. Não, fica tranquilo. Olha só que fácil. Quando eu pegar aqui o conta-gotas, né, e clicar nesta cor, né, e for colocar depois nos outros objetos, opa, deixa eu selecionar tudo, né? E eu clicar aqui no conta-gotas, olha que legal, ele já aplicou em tudo, porque ele entende que é justamente a cor global. E aí o que é interessante aqui é o seguinte, ó, se você pegar a ferramenta de seleção e selecionar novamente tudo, você tem a liberdade, ó, de ir mexendo aqui na cor, porque como ela é cor global, você consegue mexer. Tá vendo? Eu vou colocar no 0. Olha só que legal, né? 50% que era o que estava antes, né? Se você quiser mudar a angulação, ó, você vai mudando por aqui. Ó, zerei, menos 60. Você escolhe o quanto você quiser, ou o tipo de ângulo que você quiser. Não tem problema nenhum. Tá? Adicionar outra cor, porque se eu vier aqui eu consigo adicionar mais uma cor, ó, né? Não tem problema também. Olha aí que fantástico, que efeito super interessante que a gente consegue chegar, né? como resultado, ou inverter, né? E aí, claro, como esses objetos estão individualizados, é legal você, depois que você chegou no resultado que você gostaria, né? Vou dar só uma mexidinha aqui. Você chegou no resultado que você gostaria, você aí pega e agrupa esse objeto para que não fique os objetos soltos, né, na hora de você arrastar. Legal? Então, olha aí o resultado final, como é que a gente chega, né? Dá para trabalhar justamente com um detalhe aí que fica bem interessante, dá para trabalhar com efeitos aí, né? Eu fiz esse primeiro aqui e esse daqui seria o nosso segundo efeito de degradê. Perfeito, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e aí vamos voltar lá para a nossa apresentação para que a gente possa concluir a nossa palestra de hoje. Legal, no quesito questionário, né, o que a gente poderia estar conversando em relação a algumas perguntas do conteúdo de hoje? Primeiro, qual o atalho para colar no local no Illustrator? Qual o benefício de utilizar o modo rascunho no Illustrator? Olha só que interessante, aí fica um bônus justamente como um modo rascunho para vocês trabalharem, para vocês buscarem isso. É muito interessante vocês conhecerem. 3. Quais os 3 principais modos de gradiente? 4. Explique como criar uma elipse perfeita no Illustrator. E 5. Qual o objetivo da ferramenta construtor de formas? Então, são 5 perguntas com os conteúdos que a gente trabalhou na aula de hoje, ok? E na questão prática, claro, por que não a gente pegar aí um logo ou então uma letra e tentar trabalhar justamente com efeitos de degradê? Nós trabalhamos ali com uma elipse, mas você pode pegar um retângulo, você pode pegar a ferramenta texto e aplicar gradiente no texto. Enfim, então fica essa sugestão de tarefa para que você possa praticar ainda mais e se aperfeiçoar, ok?
Continue acompanhando as aulas com o seu professor, isso é muito importante. Em cima das suas anotações da palestra, você também pode tirar dúvidas com ele. Combinado? E muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo aqui conosco. Eu espero que realmente tenha sido gratificante, que você tenha gostado do conteúdo. E eu gostaria de pedir a sua ajuda no sentido de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para que a gente consiga cada vez mais alcançar mais pessoas e trazer mais conteúdos do interesse de vocês. Tá joia? Pessoal, muito obrigado. Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.